Pronto, estamos gravando. Bom dia, bom dia. Eu estava dizendo que para quem não viu ontem, quem não esteve ontem, eu recomendo que não deixe de ver, tá? Vá lá em Mateus capítulo 1, do 1 ao versículo 12. Eu hoje, daqui a pouquinho, vou disponibilizar no grupo. Quem ainda não segue lá no YouTube, siga, porque aí você fica sabendo na hora exata. Bom dia, Sabrina, bom dia a todos. Eu ainda não dei bom dia. Vocês já vão estar lá com tudo certinho, e é importante que vocês tenham apertado também o sininho, que aí quando estiver estreando, vocês vão saber na hora, olha, entrou o vídeo, né? Então vocês já vão estar cientes. Comenta lá, é importante também, né? Olha, o que que você mais gostou, destaca, compartilha. E quando a gente fala, olha, curte, quando um YouTube vê que um vídeo está sendo bastante curtido, ele entende que aquele conteúdo é relevante, e aí ele entrega para você com mais, ele faz aquilo entregar, né? Então, se você acha que a palavra de Deus é relevante e que a gente precisa empurrar a palavra, né? Eu gostaria que você tirasse um minutinho para entrar nos vídeos, curtir, inscrever no canal e comentar ali para que a gente possa impulsionar esse trabalho, tá bom? Hoje vamos estudar Mateus 1,18. Ontem eu fiz uma introdução aos evangelhos sinóticos, falei do quarto evangelho, falei das características, a quem escreveu, por que escreveu, fiz uma pequena introdução aos evangelhos. Então, não deixe de acessar, tá bom? Para que você possa se enriquecer. E eu quero apenas refazer Mateus, que é o que nós vamos fazer. Mateus escreveu aos judeus, e o objetivo dele era advogar que, de fato, Jesus era o Messias. Portanto, o Evangelho de Mateus vai usar muito a expressão para que se cumprisse, tá bom? Então, vocês vão ver várias vezes Mateus falando isso, para que se cumprisse, tá bom? Então, guardem isso é importante para quem está estudando o Evangelho de Mateus. Vamos lê-lo? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Ela gerou algo do Espírito Santo. E eu posso dizer uma coisa para você: o Espírito Santo ainda está querendo gerar em nós. Eu quero profetizar sobre vocês isso. O Espírito Santo ainda quer gerar em você, né? Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que ele gemia como quem uma mulher com dores de parto. Bom dia, Marcinha. Até que Cristo fosse gerado, né, naquela cidade, nas cidades, nos filhos espirituais deles. E eu fico imaginando isso acontecer, porque eu tive 3 trabalhos de parto, eu tenho 3 filhos e entrei em trabalho de parto nos 3. E, inclusive, no Davi, a contração de 1 em 1 minuto, foi muito doloroso. Então, eu entendo que é dor de parto, né? E foi bem penoso o trabalho de parto que tive, principalmente do Davi. E quando o apóstolo Paulo diz, eu sinto como que dores, eu sinto dores de parto, até que o evangelho de Jesus seja gerado em você. Você já pensou, gente, que coisa linda, eu quero profetizar pessoas tão apaixonadas pelo reino de Deus, que vai começar um discipulado na vida de alguém e vai começar a contrair, e isso é tão sério, é tão importante, que a mulher que está contraindo, ela tem um time, né? As contrações, elas começam bem espaçadas. Então, de tempos em tempos, aquilo aperta e você tem que se concentrar só naquilo para poder suportar a dor, sabe? Você não consegue pensar em mais nada, a não ser naquela dor que você está sentindo. Então, você fica pensando ali, eu preciso gerar, Cristo precisa gerar.
Cristo precisa gerar nessa pessoa, o Evangelho de Jesus precisa ser gerado nessa pessoa. Uau, que coisa linda, né? E aí, com o tempo, a dor de parto, ela vai contraindo com cada vez menos, vai se passando cada vez menos. E eu fico imaginando de um em um, você dizendo, eu preciso que Cristo seja gerado, eu preciso que Cristo seja gerado. E então, Paulo, ele deu a vida para que Jesus fosse gerado, nascesse dentro de muitas cidades. Meu Deus! E o que o céu precisa que você entenda, o que Deus precisa que você entenda, é que ainda o Espírito Santo está querendo gerar Jesus na vida de muitas pessoas. E Deus ainda está procurando Marias, mulheres dispostas a deixar que Jesus seja gerado, não apenas nelas, mas nas suas cidades, mas nas suas casas. Oh, eu quero crer que esse é o tempo onde nós nos levantaremos, homens e mulheres de Deus, que vão permitir que o Espírito de Deus gere em nós Cristo e que nós tenhamos em nós essas contrações santas, esses contrair, essa dor, até que Jesus gere. Agora, você sabe qual é a alegria de alguém que está gerando? É o nascimento. É o romper, é quando você olha e você percebe que aquilo que você gerou, aleluia, é quando você percebe o fruto do seu penoso trabalho. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, chorando, né? Certamente vai colher frutos, vai colher o fruto do seu penoso trabalho, não é? E olha o que ele está dizendo, que coisa linda. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, está procurando aqui, em Mateus 1, no Evangelho Sinótico, ele está procurando uma mulher para gerar Cristo. O Espírito Santo quer gerar. E não pense você que ele não está mais à procura, ele continua procurando. Ele está procurando homens e mulheres no Brasil, ele está procurando homens e mulheres em Luxemburgo, em Portugal, em Bélgica, ele está procurando homens e mulheres nos Estados Unidos, ele está procurando homens e mulheres em todos os cantos da terra, dispostos a ter dores, porque eu quero gerar algo pelo Espírito. O gerar gera desconforto. O gerar é um processo doloroso, mas que vale tanto a pena. Vale tanto a pena, porque quando você vê Jesus gerado na pessoa, você vê aquele bebezinho sendo gerado, Jesus rompendo naquela pessoa, você vê Cristo sendo formado naquela pessoa, a natureza de Jesus sendo formado naquela pessoa, e você diz, valeu a pena o fruto do meu penoso trabalho. Valeu a pena jejuar, valeu a pena gemer, valeu a pena chorar, valeu a pena trabalhar, valeu a pena investir, valeu a pena segurar, valeu a pena manifestar Jesus. Amém? E ele continua, José com quem Maria ia casar era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar a Maria, e por isso ele resolveu desmanchar o contrato de casamento sem que ninguém soubesse. Mas enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, nós já vimos, porque nós trabalhamos ontem genealogia, e eu já disse, inclusive eu contei aqui, se você não viu, veja, porque eu vejo muitas pessoas dizendo, pastora, eu não tenho paciência com genealogias, eu pulo todas as genealogias. Eu falei, pois fez muito mal, porque a genealogia é rica, é uma delícia estudar genealogias, né? Se você não assistiu, eu quero te indicar, assista, porque como é profundo, como a gente aprende com genealogias. Para vocês terem uma ideia, ontem eu só dei genealogia, não dei mais nada, fiquei só na genealogia. Então, quando eu vejo alguém dizer eu pulo, quando começa gerou, eu pulo e falo, olha, faz muito mal, porque há uma riqueza, há um segredo nas genealogias. Então, hoje nós vamos ver que José é descendente de Davi, o que era uma promessa. Vocês precisam lembrar disso comigo.
Vocês lembram que Davi tem, como todos nós, falhou muito, mas acertou muito, né? Ele está no seu palácio, e de repente ele olha pela janela, e ele vê uma tenda, e ele fala, não é justo? Por que que eu vou ficar num palácio? E o meu Deus não tem uma casa, e o meu Deus está numa tenda. Não é justo? Eu estou desejando, eu quero levantar uma casa para o meu Deus. E aí o profeta veio e disse, olha, Davi, Deus gostou da sua intenção. Deus, ele ficou feliz com o desejo do seu coração. Mas como você tem sangue nas mãos, não pode ser você. O seu filho fará isto. O seu filho vai fazer isto. E aí ele vai dizer assim, mas porque você sonhou, porque você desejou algo tão lindo, eu estou levantando para você uma casa, e essa casa não terá fim. E Jesus, ele é da chave de Davi, ele é descendente de Davi. Jesus, ele é essa casa, né? Uma casa que não vai ter fim. Sim ou não? Não vai. Jesus é eterno, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e o fim. O que que você está querendo dizer com isso, pastor? É simples. Deus, ele vê o desejo do seu coração. Muitas vezes você, eu só tenho um desejo. Mesmo enquanto você não realiza, Jesus olha aquele sonho, Jesus olha aquele desejo, e muitas vezes não é você está me entendendo? Às vezes esse desejo que você teve, não é você que vai realizar, é seu filho, é sua filha, é um neto, é alguém que vai descender de você, ou é alguém no mundo espiritual, mas só o fato de você desejar, Deus está vendo esse desejo e está dizendo, porque você desejou. Vocês percebem o impacto? Davi não fez a casa, Davi não levantou a casa, mas só dele ter desejado levantar. Deus falou, porque você desejou, eu vou levantar uma casa para você. E essa casa não vai ter fim. Amém? Lembram disso? Estão comigo? E aí ele vai dizer, não tenha medo de receber a Maria como sua esposa. Ela está grávida, ela está gerando algo do Espírito Santo. Eu quero profetizar essa manhã que nós geraremos algo do Espírito Santo. Eu quero profetizar porque o Espírito Santo ainda tem sementes dentro dele espirituais. O Espírito Santo ainda tem dentro dele muitas sementes a serem geradas em nós. Amém? E ela está dizendo, olha, ela terá um menino e você vai colocar nele o nome de Jesus, pois ele vai salvar o pecado, o povo do pecado. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Olha aqui que eu falei para vocês. Por isso que eu falei, olha, chega aí e anota. Vamos embora, todo mundo anotar. Eu lembro que eu fiz esse trabalho no seminário e foi uma riqueza, né? Quando eu fui interna, eu estava lá em Guarulhos, interna, e o meu professor de evangelhos nos fez fazer esse trabalho. Eu tive que pegar uma folha e no Evangelho de Mateus, toda vez que falou para que se cumprisse, eu tive que colocar do lado, entender qual era a profecia, quem falou. Gente, que trabalho rico! Nunca mais esqueci esse trabalho de seminário desse professor, porque ele falou, olha, lembram-se que Mateus quer advogar que de fato Jesus era o Messias, então toda vez que vocês ouvirem isso, para se cumprir, anotem. Então vamos embora, que agora eu vou colocar todo mundo para fazer o trabalho do meu professor. Anote aí, Mateus 1:22. Então, primeiro para se cumprir, está em Mateus 1:22. E a gente, toda vez que ouvir essa palavrinha para se cumprir, a gente vai anotar. E aí vocês vão enriquecer demais
no Evangelho de Mateus e vou entender com muito mais profundidade. E ele vai dizer, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Olha o que ele já tinha proferido há muitos anos atrás. A virgem ficará grávida e vai ter um filho que receberá o nome de Emanuel. Então, há bilhões de anos atrás, há muitos anos atrás, já tinha sido dito. Então, Jesus disse, precisava vir uma virgem. Então, veio de uma virgem, a Maria era virgem, Jesus nasceu de uma mulher que não teve contato com José. Ó, tá vendo? Então, aqui ele está dizendo, olha, isso foi para cumprir. De novo, gente, ele está advogando, ele está provando, validando, por meio da profecia. Ele vai pegar, Mateus vai pegar as profecias messiânicas e ele vai fazer um alinhamento com o nascimento e vida e obra de Jesus, para provar o seguinte, é ele, não precisa esperar mais outro, é ele o Messias, ele é, de fato, o Messias esperado. Tá bom, pessoal? Então, anotem aí isso. Outra coisa, ele vai receber um nome. Jesus tem alguns nomes lindos, lindos, lindos. Mas, sem dúvida, esse nome Emanuel é um nome muito precioso. Esse nome Emanuel representa Deus, ou significa, na verdade, Deus conosco. Deus sempre conosco. Você pode anotar isso, Emanuel significa Deus conosco. E essa é a esperança da nossa glória, que Deus, ele sendo Deus, Filipenses capítulo 2, anota essa referência, Filipenses capítulo 2, versículo 5, ali vai dizer que Deus, sendo Deus, ele se esvaziou da forma de Deus e se fez homem e habitou entre nós, e ele estava conosco, e ele não nos deixou órfãos. Ao subir, ele deixou o Espírito Santo, e ele permanece conosco, e ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Uau! Como é bom saber que nós temos esse Deus conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, não é mesmo? Então, ele está dizendo, olha, a gente está cumprindo, Mateus 1, para se cumprir. O profeta disse que viria de uma virgem, Jesus veio de uma virgem, Maria, e ele vai dizer, o nome dele é Deus conosco, e ele veio, e ele, Deus desceu, e ele se fez homem, e ele esteve conosco. A gente vai ver ali em João, o verbo, no início o verbo era Deus, ou Logos era Deus, não é? E o verbo se encarnou, e o verbo se tornou homem. Ele está falando desse cumprimento. Continue. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Ai, meu Deus, que coisa linda! O Deus Emanuel é o seu Deus. O Deus Emanuel é o seu Deus. Emanuel é um Deus precioso, é um Deus presente em todos os tempos, na alegria, na tristeza, no melhor, no pior. Você pode ter uma certeza: o Deus Emanuel está conosco. E aí vai dizer, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado, casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E por que que João, por que que Mateus faz questão de dizer isso? Ela não teve relações. Ela ficou virgem até o nascimento de Jesus. Ele faz questão de falar isso outra vez, porque Mateus tem uma intenção. Mateus precisa provar que essa profecia se cumpriu, que Jesus veio pela virgem, por uma mulher virgem, uma menina virgem. Vocês entendem? Por isso que ele ratifica. Logo depois... Epa, congelou aqui. Espera aí. Volte.
É por isso que ele ratifica, tá, gente? Essa palavra. Ele vai, parece que falar de novo, não é? Mas fala mesmo. E José pôs o nome, o menino, o nome de Jesus, né? Ungido, esperado, Jesus. Continuando, né? Agora anotem, Mateus capítulo 2. Gente, diferente de eu sei que vocês podem não estar me vendo, mas ouvindo vocês estão? Me dá um feedback aí, por favor. Porque eu fechei, abri a câmera e está demorando a abrir. Gente, me deem um feedback, estão me ouvindo? Ah, que bom. Então tá bom. Então vamos continuar. Daqui a pouco a câmera resolve abrir de novo. Os evangelhos, eles não são como Romanos, não é tão denso. Vocês notam que não é denso, é histórico. O evangelho, ele fala da história de Jesus, nascimento, né? Vida, obra de Jesus. Então, como ele não é tão denso, possivelmente a gente vai andar um pouquinho mais rápido, tá? Salvo raras exceções. Por exemplo, ontem eu apenas fiz genealogias, mas hoje eu findei, então, Mateus, e vou iniciar o Mateus 2. Eu só vou entrar e sair novamente, fiquem na sala, um segundo, que eu não estou conseguindo voltar a câmera, um segundo, entre... Pronto. Então, compartilhando com vocês, anotem aí o Mateus capítulo 2. Vamos iniciar. Voltou, assim. Não desce, não há o que fazer, é mesmo entrar e sair. Vamos lá. Os visitantes do Oriente. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei na terra. Belém, você sabe o que significa Belém? Anota aí. Belém significa casa do pão. Casa do pão. E sabe o que é mais lindo e profético? Que Jesus, ele vai dizer, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E, entre muitas coisas, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Olha que legal, né? Essas analogias de Jesus são muito, muito, muito preciosas. Então, Belém significa casa do pão. E o que que Jesus é? A câmera ainda está fechada? Pão da vida que ele é. Isso, pão da vida, Thelma. Ouvir? Gente, a câmera está fechada para vocês? Para mim está aberta. Ah, então tá Não, bom. tá aberta, para mim tá aberta. Ah, então tá. Alguém colocou ali, mas acho que a minha filhota, que está na devocional, coisa mais linda de mamãe, falou que para ela ainda está fechada. Ontem ela falou, minha filha tem 12 anos, aí ela ontem, ô mãe, me acorda às 6 horas, porque eu quero muito fazer devocional. Foi coisa mais linda. Vamos lá, ó. Jesus nasceu na cidade de Belém, então. Belém significa casa do pão, e Jesus é o pão da vida. Anotem estas coisas, porque isso é muito lindo, gente. Isso é lindo. Vamos lá, na região de Judéia. Quando Herodes era rei da terra de Israel, nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas, né, alguém vai dizer os três magos, né? Magos são pessoas que estudam as estrelas, vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Então vieram três reis para adorar alguém que eles chamam de rei, e vai dizer, ele é o rei dos judeus. Quando Herodes ouviu o rei Herodes, ele ficou enciumado, mais do que isso, ele ficou com medo de perder o trono para esse rei. Mal sabia ele que na primeira vinda de Jesus, Jesus vem como um cordeiro, né? Jesus, ele vem e se entrega como um cordeiro mudo, ele não vai abrir a boca. Ele vai voltar como um leão, aí sim, aí está na hora de alguém ter medo mesmo. Mas aí o rei Herodes ficou tremendo de medo,
ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou ali, arisco. Que rei é esse? Rei dos judeus? Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e perguntou: onde que vai nascer esse Messias? Olha como Mateus é intencional aqui. Olha como ele é. Ele é o Messias. Tá ou não está advogando? Tá ou não está aprovando, validando? É ele. Aí reuniu e falou: aqui, onde que vai nascer mesmo, segundo as profecias? A profecia dizia que ele viria de uma virgem, e a profecia dizia que ele ia nascer aonde? E aí eles vão dizer: olha, dizia que ia nascer na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, ou está se cumprindo. Olha aqui mais uma profecia. Então, anota aí, Mateus, capítulo 2, versículo 6. Mais uma vez, viram que ele usou uma promessa messiânica no capítulo 1, e agora, no capítulo 2, ele já está falando de outra promessa messiânica. Por quê? Porque ele precisa provar que Jesus ele atendeu todas as palavras proféticas dos profetas messiânicos. Ok? Claro isso? Você, Belém, olha a profecia, olha a profecia. Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor. Entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder, né? De você sairá o Messias, que vai guiar o meu povo de Israel. Então, eles estão mostrando aqui uma profecia. Olha, ele vai nascer em Belém. E exatamente foi o que aconteceu. Então, o que ele está advogando? A Bíblia diz que ele seria filho de uma virgem. Se cumpriu. E onde que ele prova isso? Em Mateus 1. Gente, eu estou fazendo aqui o que vocês têm que fazer, e aí? Mas com uma letra mais bonita, porque eu estou escrevendo com esse lápis aqui, esse lápis é ruim demais, né? E depois, aí ele está falando, segunda prova que é o Messias, ele nasceu em Belém. E isso ele vai usar, vai mencionar no capítulo 2. E ele vai fazer isso, ele vai provar. Mateus vai provar, tá? Fiquem com isso na mente de vocês. Que guiará meu povo. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou: qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido? E eles disseram: depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão, procurem informações bem certas sobre esse menino. Quando encontrarem, me avisem, porque eu também quero adorá-lo. Ai, gente, como ainda tem Herodes na nação, né? Pessoas que querem matar Jesus. Assim como Deus está levantando filhos espirituais que vão sentir como dores de parto até que Jesus nasça. Eu quero te lembrar das parteiras no Egito, que tentaram matar Moisés. Vocês lembram das parteiras? Deus, em todos os tempos, levanta homens para gerar Jesus, mas em todos os tempos, Satanás, o inferno, o diabo, o exército das trevas, se levanta para fazer de tudo para matar Jesus na geração. E nós não temos uma luta, como diz Efésios 6, contra carne e sangue, mas a luta que temos é contra principados, potestades, que desde sempre tentam impedir que Jesus nasça. Nasça em cidades, nasça na sua cidade, na sua família, na sua casa, nos seus amigos. E nós precisamos vigiar esses Herodes da vida, né? Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram uma estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles, parou em cima do lugar onde o menino estava. Gente, eu quero falar com você sobre destino profético. Eu acredito que até hoje, o Deus que apontou o caminho, Deus apontou o caminho
para esses três magos. É o seu Deus e é o meu Deus. Eu acredito que nós temos um Deus que não nos deixa perdidos. Eu acredito e tenho vivido isso na íntegra. Deus não deixa seus filhos perdidos. Deus não deixa seus filhos sem direção. Deus não vai te deixar à deriva, mas Ele vai sempre apontar um caminho para você. E você precisa pedir como os reis: Senhor, me mostra o caminho, me aponta onde Jesus está. Percebam, ele foi adiante deles e ele apontou o caminho onde Jesus estava. E nós precisamos estar certos que estamos aonde Deus quer que estejamos. Nós precisamos estar certos do caminho e do destino que Deus tem para mim e para você. Amém? Nós precisamos estar certos disso. Porque Deus ainda é esse Deus que aponta caminho e que mostra o destino. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Por quê? Porque tinham um destino. Porque Deus não os deixou à deriva. Porque Deus não os deixou perdidos. Assim será no seu ministério. Assim será na sua família, assim será na sua casa, assim será em tudo que você fizer. Eu quero te liberar sobre você essa palavra. Você terá um destino, você terá um apontamento claro da vontade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entraram na casa, encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram cofres e ofereceram ouro, incenso e mirra. Eu acho lindo a palavra ofereceram, porque hoje nós estamos diante de uma geração que quando vai até Jesus, não é para oferecer. Quando vai até Jesus, o que eles querem? Apenas, muitos deles, falam quando as pessoas estão indo até Jesus. Oferecer o que eles querem? Apenas. Receber. Pedir, sim, receber. A Bíblia diz que a sanguessuga tem duas filhas. Dá, dá e dá. Nós precisamos ter o coração dessas pessoas que tiveram apontamento, desses três homens que tiveram apontamento de quem Jesus era. Jesus, eu estou aqui, eu quero te oferecer. Como diz a canção, o perfume mais caro derrama aos teus pés. Seja adorado através de mim. O perfume mais caro eu derramo, eu estou aqui para te oferecer. O Senhor me apontou um destino e eu consegui ver o Senhor e eu quero ficar na tua frente, eu quero me derramar e eu quero te entregar presentes, eu quero te entregar o melhor. E a única coisa, pessoal, que você pode dar, que Deus precisa que você dê, porque Deus tem ouro, Deus tem prata, Ele diz, meu é o ouro, minha é a prata, mas se tem uma coisa que você pode dar, é a sua adoração. A melhor entrega é a sua adoração. Isso se você não der, não há como. Ele precisa que você entregue a adoração, o louvor, que você oferte a Ele o melhor, que você oferte a Ele a verdadeira adoração. E num sonho, Deus os avisou, não voltem, porque tem um Herodes querendo matar Jesus. Tem um Herodes querendo impedir o avanço de Jesus. Tem um Herodes querendo neutralizar Jesus. E Jesus também vai te dar o escape. Deixa eu te contar um segredo. Herodes ainda está trabalhando. Herodes desta geração, existem muitos Herodes nessa geração, querendo impedir o avanço do reino de Deus, querendo impedir. Então não pense você, pastora, eu vou me levantar para gerar filhos espirituais, para como Paulo, vou sentir dores de parto, até que Jesus nasça nas cidades. Se você quer viver isso, você também precisa saber os riscos que envolvem o envolvimento com o reino de Deus. Se você não tem
força para isso, se você não está disposto a correr riscos por amor a Jesus, então você não pode se levantar. E quanto mais você levanta, mais Herodes levantam para parar você. Não fique acreditando que você vai levantar para gerar Jesus, para fazer que o reino de Deus avance, e o inferno inteiro não vai levantar para parar e fazer com que você recue. Em todos os tempos, toda vez que alguém decidiu gerar Jesus, gerar algo pelo Espírito, não importa o que você está carregando, é gerado pelo Espírito. Então, o mal levanta para tentar neutralizar, para te impedir. Por isso, voltaram à terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José e disse: olha, levanta, pega a criança, a mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até eu avisar, pois Herodes está procurando matar Jesus. Agora perceba o que eu estou falando para vocês, perceba. Eu estou dizendo que se você tem um ministério, se você está dizendo, eu vou liberar o Evangelho de Jesus, eu vou viver o Evangelho de Jesus. Se isso está no seu coração, você sim será perseguido por causa de Jesus. Aliás, tem um texto que diz: odiarão vocês por causa do meu nome. Mas também a Bíblia diz que Deus não faz a gente passar por nada que não possamos suportar. E junto com a perseguição, junto com a dor, ele também manda o escape. Olha o escape de Deus aqui. Ei, não vai pelo Egito, não. Fuja. Quer dizer, não vá por aí, não. Vá para o Egito. Fica lá escondidinho. Eu vou dizer quando você vai sair de lá. Quem anda com Jesus tem escape. Quem anda com Jesus ninguém pega. E aí você fica em pé. Uau! Eu fico olhando e eu acho isso tão lindo, tão vibrante, né? Eu tenho pessoas aqui que me acompanham há muitos anos, gente, muitos anos, né? A Aninha me conheceu, o Pedro tinha 3 meses de idade, o Pedro já está com 7 anos, né? E outros tantos que me conhecem aqui há muitos anos, muitos anos. E eu posso dizer uma coisa para vocês, nunca parei de pregar a palavra, nunca parei de fazer. Agora, nunca o diabo tentou me parar, parou de tentar parar o evangelho em mim. Toda vez o diabo tenta alguma coisa para me derrubar. Isso é lei, isso eu sei. Que todo dia levanta Herodes para tentar matar o Cristo que carrego. Todo dia, mas também tenho visto o evangelho de Jesus. Deus sempre me dá escape. Deus sempre me mostra. Olha, vá por aqui, cuidado com isso. Não, olha, não pense nisso, não fale nada, fique quieta, vigie. Deus sempre nos dá o discernimento. E por isso somos imparáveis. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida, no seu ministério, um ministério imparável. Imparável. Você não é alguém que vai parar, porque Jesus vai te dar o escape e você vai ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança, a mãe e fugiu, né? Eu quero te lembrar do José, não o José, o pai de Jesus, mas o José na casa de Potifar, quando ele vê a aparência do mal e ele foge. E nós precisamos muitas vezes, como filhos de Deus, fugir. Pastora, fugir, em alguns casos, a melhor coisa é fazer isso. É fazer como José fez. Fugir. Não do que é mal, do que parece mal. Existem lugares que não é para estar. Existem conversas que não é para você ouvir. Existem vozes que não é para você. Existe um lugar que não é para você estar. Pastora, quando que eu tenho que fugir? Quando você percebe que alguém está querendo matar aquilo que Deus está gerando, foge. E eu quero terminar dizendo isso. Todas as vezes que você perceber
que tem alguém querendo matar, neutralizar aquilo que o céu está gerando em você, foge. Quando eu estou num lugar e eu percebo que aquela conversa vai matar algo que o Espírito Santo está gerando em mim, eu corro. Corro daquela pessoa. Ou faça como Jesus fez com Pedro. Pedro tentou. Pedro foi usado pelo inferno e tentou neutralizar, impedir que Jesus fosse para a cruz. Pedro tentou impedir que Jesus fosse para a cruz. Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás. Ou seja, você não vai impedir a obra de Deus na minha vida. Você não vai impedir a obra do Pai na minha vida. Meu Deus, que coisa linda! A Aninha escreveu: cada vez mais Jesus usa. Amém. Amém, amém, Aninha. Né? Para trás de mim, Satanás. Você precisa verificar toda vez que você estiver num lugar que você está percebendo, está notando que aquilo está matando sua fé, está roubando sua força, está roubando sua alegria, a sua motivação. Fuja! E às vezes não é o Pedro, porque o Pedro também foi usado pelo Espírito, sim ou não? O mesmo Pedro que foi usado pelo diabo também foi usado pelo Espírito. Quando Jesus vê as multidões irem embora, olha para os discípulos e fala: e vocês não vão também? E ele vai dizer, o Pedro vai dizer: e para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. E ele vai dizer: não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito. Então Pedro, ele dá lugar ao Espírito. E depois ele vai dizer: agora é o diabo. Duas verdades eu quero dizer aqui. É que se não vigiarmos, seremos usados pelo Espírito, mas também podemos ser usados pelo diabo. Qual é o intuito? Qual é o intuito? É que nós carreguemos sempre a palavra da vida e do Espírito e você não dê lugar ao diabo. O que a Bíblia vai dizer? Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. Então, significa que ele está procurando um lugar? Tá. A Bíblia diz: vigiai, porque o vosso adversário, ele ruge como? Ele não é o leão é Jesus, mas ele é como? O leão. Buscando alguém para tragar, buscando um ministério para parar, buscando um jeito de derrubar o ministério de alguém. Então, vigie. Vigie, para que você não seja derrubado. Vigie. Vigie para que você não tropece e dê lugar ao diabo. Pedro deu lugar ao diabo. Você está me entendendo? Mas para que você seja sempre usado pelo Espírito. E vigie também, para que todas as vezes que você perceba que tem alguém querendo neutralizar, sendo usado pelo inferno, como Herodes estava sendo usado pelo inferno, para matar aquilo que Deus está gerando em você, fuja. Você percebeu que aquela conversa está matando algo que o céu está gerando em você, fuja. Você percebeu que tem alguém que está tentando neutralizar o que o céu está fazendo, fuja. Não permita que nada e ninguém impeça o que o Espírito Santo está gerando dentro de você. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. E agora olha aqui, ó, anotem. Mateus 2,15, para se cumprir. Estão anotando? Tem alguém comigo aí? Anota aí, Mateus 2,15. Para se cumprir. E aí ele vai falar mais uma promessa, porque ele precisa divulgar o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eu chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Então, Jesus precisava ir para o Egito. Então, vamos lembrar o que ele está provando? Vamos terminar vendo para cumprir? Cumprir. Primeiro, cumprir. Lembra? Ó, vou colocar. A Virgem.
Segundo cumprir, tinha que ser em Belém. Terceiro cumprir, vocês estão anotando aí? Terceiro cumprir, ele precisava ser chamado do Egito. Vocês percebem que Mateus está advogando? Percebem que ele está provando por meio da profecia que Jesus é o Messias? Anotem isso. É isso. Então, hoje nós paramos aqui. Eu espero que vocês estejam aprendendo e o Espírito esteja falando tanto com vocês como está falando comigo. Amanhã nós vamos continuar a partir de Mateus capítulo 2, versículo 16. Nós vamos falar da matança das crianças e eu tenho uma palavra profética para vocês no programa de amanhã. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor é aquele que aponta destino. Obrigada porque o Senhor é o Deus Emanuel, que está sempre conosco. Obrigada porque o Senhor sempre nos diz quando o inferno está querendo neutralizar o que o Senhor está querendo gerar. Nós queremos te pedir, gera em nós sim, Senhor. Gera em nós um ministério eficaz, um ministério sólido. E nos dê, Senhor, a capacidade, o escape. Ó Deus, como a tua palavra diz, o Senhor não nos faz passar por nada que não possamos suportar, mas o Senhor tem um escape para nós. Continua nos dando esse escape. Eu peço a tua bênção sobre nós. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até amanhã, onde a gente vai aprender muito. Thank you. Não é welcome, Lúcia. Beijos. Beijos, Sabrina. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã eu tenho uma palavra de Deus forte, principalmente para quem trabalha com crianças. Você que tem filhos, você que tem crianças. Amanhã eu tenho uma palavra profética. Vamos falar da matança das crianças, tá bom? Um beijo e até amanhã.